O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, começou agora a dar a coletiva. Vamos acompanhar. Uma minoria de vândalos prejudicando um debate absolutamente natural e positivo no ambiente de democracia que o Brasil alcançou com muita luta, com muito sacrifício, sobretudo a partir da Constituição de 1988. O debate deve ser sempre louvado, as manifestações sempre louvadas e atos de vandalismo não devem ser tolerados. Como governador do Estado, como homem público, devo garantir sempre aos manifestantes o direito à manifestação e garantir à ordem pública o direito de ir e vir, o patrimônio público, o patrimônio privado. O Brasil é uma democracia recente. Os debates devem ser aprofundados. Temas que os jovens estão levando às ruas são temas muito importantes. A luta por causas como a educação, como a saúde, a luta contra a corrupção, contra a impunidade, a luta contra a PEC 37, a qual já me associei, recebendo aqui o Procurador-Geral da República Regional, o Procurador-Geral do Ministério Público Estadual, já havia me manifestado publicamente na posse do Procurador-Geral do Estado. A luta pela participação, ela é sempre bem-vinda. E os atos de vandalismo prejudicam exatamente esse debate, que é um debate importante, que deve ser aprofundado, que deve ser discutido dentro do ambiente de tolerância. A luta pelos direitos civis, a luta contra o preconceito aos homossexuais, aos homoafetivos, a luta contra o preconceito racial, contra o preconceito religioso. Todos esses temas são temas muito louváveis e muito importantes de serem debatidos e aprofundados. Mas os atos de vandalismo estão prejudicando um debate democrático e um debate saudável. A luta contra qualquer tipo de preconceito deve ser sempre louvada. A luta pela mobilidade, a luta por um transporte mais acessível. Nós acabamos de concluir o ciclo de redução de tarifas no dia de hoje, com as tarifas intermunicipais de ônibus e a redução do bilhete único intermunicipal, que é o único bilhete único intermunicipal do Brasil, fazendo um esforço na direção da redução do custo da mobilidade urbana, e no caso de todo o Estado. Esses são temas importantes que devem ser debatidos, mas que a ordem pública deve ser preservada, aqui e em todo o Brasil. Toda vez que o debate é feito de uma maneira democrática, se avança no Brasil. Toda vez que se vai para atos de vandalismo, para o radicalismo extremo, quem perde é a sociedade brasileira. Eu louvo o debate, desejo o debate no ambiente democrático. Aberto as perguntas. Por favor.
Meu nome é Hudson, eu sou repórter da revista Época. Eu queria perguntar o seguinte, o senhor acha que essa manifestação é um problema só de governos estaduais ou um problema de governos federais? Aqui no caso do governo do Rio de Janeiro, o maior número de manifestantes tem sido aqui e os atos de maior vandalismo também têm sido aqui. Isso não reflete uma desaprovação do seu governo em relação aos manifestantes pacíficos e também não mostra que a segurança pública falha em prevenir atos de vandalismo? Eu acredito que são manifestações com temas importantes de serem debatidos de maneira democrática. Nós não temos a pretensão da hegemonia do debate. O debate deve ser absolutamente aberto, mas dentro de um ambiente de respeito e de tolerância. E é sobre isso que nós estamos nesse momento. Não há como uma manifestação democrática, pacífica, ao ser convocada pelas redes sociais, você ter, por exemplo, como temos hoje, lojas, shopping centers, restaurantes fechando por temor à manifestação. Esse não é o Brasil democrático. Isso não é compatível com um debate democrático. A manifestação não pode ser sinônimo do fechamento de repartições públicas, do fechamento de restaurantes, de lojas. Quem ganha com a desordem? Quem ganha com o radicalismo? Não é a sociedade brasileira e nem os jovens que estão lá para debater, para acrescentar, para participar de maneira absolutamente justa, democrática. Não se pode permitir que uma minoria desgaste um movimento tão bonito, tão positivo, que deve ser debatido. Seja favorável aos governos estaduais, prefeituras, governo federal, debatido. E debatido no nível democrático, do debate das ideias. Esse é que é o ponto central nesse momento, ao meu ver. Olha, o Estado procurou garantir à maioria a sua manifestação e garantir a ordem pública. Claro que no momento em que esse radicalismo aconteceu, o Estado foi obrigado a agir. E aconteceram coisas muito injustas, inclusive com colegas nossos profissionais da imprensa, um repórter, por exemplo, da Globo News, que sofreu um tiro de bala de borracha em plena atuação da sua profissão. Então, para evitar essas coisas, evitar esses excessos, esses radicalismos, é que nós devemos trabalhar e lutar pela... Eu acho que o que está em jogo hoje no Brasil é algo muito bonito, por um lado, que está acontecendo, da manifestação. Você pode discordar ou concordar. Você pode defender ou não um tema, 2 temas, 3 temas, 4 temas. Ninguém tem o monopólio da verdade. Mas desde que você faça isso tudo num debate, num clima democrático. O que ganha a juventude, que vai para as ruas de maneira saudável, com a quebradeira de pontos de ônibus, das prefeituras no Brasil? O que ganha essa juventude? Ela se prejudica. O que ganha a juventude quebrando o Palácio de Itamaraty? Essa juventude não quer isso, essa juventude quer um debate. Esse o ponto que me parece que hoje nós temos que garantir, é um ambiente democrático no Brasil, um debate das ideias. Governador, boa tarde, Rodrigo Vigo, tudo bem? Eu perguntar para o senhor o seguinte, governador, o senhor mesmo disse que o movimento é meritório, mas que pode estar sendo prejudicado por uma minoria. O senhor acha que dentro dessa minoria há infiltrações políticas e até mesmo criminosas,
que resultaram nesses atos de vandalismo. Eu acabei de chegar no Maracanã, o pessoal da FIFA garantiu a realização da Copa das Confederações, porque o senhor deve ter acompanhado pela manhã um boato de que talvez pudesse ser cancelado, garantiram também a Copa de 2014, mas eles também querem a garantia de que haverá segurança no principal jogo, que é a final da Copa do Mundo, que vai ser aqui no Maracanã. Olha, eu acredito que o Brasil conquistou um estado de nação perante o mundo, e sobretudo perante nós mesmos, de grandes avanços em termos de Estado Democrático de Direito. Então, nós temos condições de garantir os eventos, temos condições de, sobretudo, garantir que as manifestações legítimas, as manifestações democráticas, sejam realizadas de maneira democrática, respeitosa, dentro do ambiente democrático, dentro do marco civilizatório que o Brasil alcançou. Então, esses atos de vandalismo, eles devem ser rejeitados por todos, pelas centenas de milhares de pessoas que foram às ruas, pelos milhões de brasileiros, porque eles não condizem com o momento que o Brasil vive. Esse é o ponto. Olha, isso aí cabe aos órgãos de informação, de segurança, que estão trabalhando nessa direção, investigando, né? Mas certamente não são os jovens desejosos de debate, de mudança, de serem ouvidos. Governador. Que estão fazendo isso. Certamente não são eles. Governador, Luciana do Estadão. Parece claro que o Estado está convencido de que essa é a melhor forma do aparato policial reagir aos atos que o senhor chama de vandalismo, né? E, ao mesmo tempo, os radicais também não parecem dispostos, me parece que está muito claro, de que eles vão sempre agir quando tiver uma manifestação. Eu pergunto, o senhor acha que é preciso rever a maneira como a polícia está reagindo? Ou o senhor acha que seria preciso que os manifestantes pacíficos recuassem, uma vez que me parece que está claro que não dá mais para dissociar. Toda vez que tiver uma manifestação, vai ter uma ação radical e vai ter essa reação da polícia. O senhor acha que alguém está precisando rever de alguma forma a sua ação? Bom, Luciana, primeiro eu não posso avaliar os manifestantes. Não cabe a mim. Do ponto de vista do governo do Estado, o que nós temos é que garantir as manifestações pacíficas e agir sempre que houver vandalismo. Isso é o que eu posso dizer. A mim não cabe avaliar as manifestações, se devem ser feitas, se não devem ser feitas. Mas e a reação policial? O senhor acha que ela está adequada, ela deve se manter dessa maneira? O senhor não teme que sempre esse confronto se repita a cada manifestação? Do ponto de vista da ordem pública, em qualquer lugar do mundo, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer cidade do mundo, quando há um ato de vandalismo, não há nenhuma causa que justifique o ato de vandalismo. Se começarem a quebrar o teu carro, se começarem a botar fogo no carro do Estado de São Paulo, do jornal, não há nada que justifique isso. Nada justifica isso. Você quer debater a mídia, quer debater as redes sociais, quer debater a reforma política, você debate como a maioria dos manifestantes deseja debater, democraticamente. Agora, não botando fogo num carro, não atirando pedra num prédio. Oi, governador. Pamela, do site da Veja. Até complementando a pergunta dela, a coisa fugiu do controle, né? Ontem ficou bem claro, até pelo número de feridos, o número de confrontos, a situação que ficou no centro do Rio, né? A polícia, ela perguntou a senhora uma avaliação da atuação da polícia, né? Só 8 presos, depois de tudo aquilo. E depois de 4 manifestações, 3 que terminaram com confrontos sérios, a polícia só conseguiu identificar através de imagem, inteligência, 2 pessoas. E nenhuma das 2 foi presa, né?
A polícia não está andando muito devagar, a inteligência não está falhando, não devia... A inteligência não é um caminho para chegar a essas pessoas e separar, né, os vândalos dos manifestantes. A doutora Marta Rocha já respondeu essas questões hoje mais cedo. A Polícia Civil está investigando, está trabalhando nessa direção. As investigações estão sendo realizadas. Isso demanda um tempo, cabe à polícia. Como você sabe, eu, desde o início do governo, deixo a segurança, investigações a cargo da segurança. Confio na minha Polícia Civil, confio no secretário Beltrame e tenho certeza que eles serão identificados. Não, a polícia agiu evitando, se você observar, danos muito mais graves a pessoas, basta ver, as imagens falam por si. Então a polícia agiu e as investigações estão sendo feitas e aqueles que agiram com atos de vandalismo estão sendo identificados. Agora, isso demanda uma ação de investigação, de polícia, de judiciário, não é um processo. Graças a Deus nós estamos numa democracia e isso demanda todo um rito que deve ser cumprido. Olha, é muito hoje aqui falar para você como a polícia devia agir naquele momento, devia prender um, prender outro. A polícia agiu dentro daquele estado de tensão apresentado da maneira que achou mais viável para preservar a ordem pública. Eu queria passar agora para a última pergunta do Leslie. Leslie, por favor. Vereador, boa tarde. Eu queria, completando a pergunta do Hudson, e ele fez essa pergunta em cima do senhor. Como é que o senhor tem avaliado, por que o senhor acha que o senhor se transformou no principal alvo dessa manifestação, que é a maior manifestação do Brasil, acabou sendo no Rio de Janeiro? Por que o senhor acha que o senhor se transformou no principal alvo, sendo que a origem dessa manifestação toda é um aumento dado pela prefeitura, não foi nem o governo do Estado? Eu acho que é uma interpretação sua. Eu acho que houve uma série de manifestações que vocês mostraram durante as caminhadas, de críticas a mim, ao governo federal, a governos municipais, a causas como a educação, a saúde, etc. Então, é uma interpretação sua. Veja, eu não tenho monopólio e nem unanimidade. Eu me reelegi com 67% dos votos, 33% dos votos foram cidadãos que não votaram em mim. Eu não tenho essa... Isso aí é da democracia, viva a democracia. Eu estou há 6 anos e meio no governo, num debate com manifestações, com críticas, com reconhecimentos e críticas. Isso faz parte da democracia. O que eu quero é manter isso. A minha luta como democrata é que isso se mantenha no Brasil, num patamar crítico e de debate de padrão democrático e civilizatório, como a maioria dos jovens do Brasil deseja. Não dá para você ter o monopólio das perguntas também. Olha ali, as meninas estão ali querendo perguntar. Só uma última questão aqui, a colega que estava na fila vai fazer, então, abrir um recurso e pedir uma última pergunta ali. Obrigada. Só um minutinho. Essa é a última. Obrigada. Mariana Queiroz, Globo News. O senhor poderia falar especificamente, governador, dos excessos cometidos pela polícia, principalmente ali na região da Lapa, onde muitos colegas nossos, inclusive, estavam e testemunharam realmente que não havia ali ação de vândalos. O senhor falou muito sobre a ação de vândalos. Inclusive, hoje, na entrevista coletiva, o comandante-geral da PM falou que pretende se reunir para apurar e ver como podem ser feitos possíveis ajustes. Que ajustes podem ser esses? Claro, isso cabe a uma polícia no Estado de Direito Democrático rever procedimentos, verificar excessos. Isso faz parte do procedimento. Graças a Deus nós temos
o secretário de Segurança, o comando da PM, o comando da Polícia Civil, que está o tempo inteiro devendo isso, proibindo qualquer tipo de excesso. Eu não estou aqui ressaltando mais vândalos ou protegendo a polícia, não. Aqueles que cometem excesso devem ser punidos por isso, de ambos os lados, para que prevaleça o ambiente democrático. Ninguém aqui está protegendo a polícia, mas também não vai proteger vândalos. Aqui numa situação como essa de excessos, não tem vitoriosos. Obrigado. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, governador.